Bom dia, hoje quinta-feira, 14 de julho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Vitória na Câmara. O presidente da Câmara agora é Rodrigo Maia. Isso é bom sim para o Planalto, para Michel Temer. Enquanto que o PT não conseguiu colocar o seu candidato nem no segundo turno. Impressionante isso. E quando foi para o segundo turno, tanto Rosso quanto Maia já era positivo sim para o Planalto. Depois a gente conversa mais sobre isso. Ainda tem o IBCBR também decepcionando, indicador do Banco Central que é utilizado como uma proxy da atividade mensal. Veio pior do que se imaginava. Além disso, mercados operando em alta, dólar aqui em forte queda, bolsa futuros nos Estados Unidos subindo quase 1%, novo recorde. E por aqui também a bolsa reage positivamente à decisão do Banco da Inglaterra na manutenção da taxa de juros, surpreendendo o mercado, e obviamente a decisão na Câmara ontem, que foi positiva sim para o país. Para falar sobre tudo isso, convido agora Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Apesar, a gente teve hoje a manhã bem movimentada com a decisão do Banco da Inglaterra. Para contextualizar, existe uma grande expectativa de corte de juros já nessa reunião, muito por conta do referendo do Reino Unido, por toda a desestabilização que deve gerar, principalmente na economia do Reino Unido, contaminando algumas economias no redor. Mas não foi o que aconteceu, então as bolsas antes da decisão estavam avançando fortemente, acreditando que já ia começar essa nova onda de estímulos por parte dos bancos centrais e ia ser guiado pelo Banco da Inglaterra. Às 8h30, às 8 horas, horário do local, a decisão pela manutenção da taxa de juros em 0,5% e não mudar nada no pacote de estímulos monetários veio, só um dirigente votou pelo corte de juros. Isso surpreendeu um pouco o mercado, as bolsas reagiram muito mal na hora lá fora, mas depois, com o tempo, com alguns instantes depois, a ata foi começada a ser lida pelos mercados e a ata mostrou que a maioria dos dirigentes já está propensa a fazer um corte de juros já em agosto, então só postergou em algumas semanas esse início de easing, de novo ciclo de corte de juros, de novo ciclo de novo relaxamento monetário pelo Banco da Inglaterra. Então o mercado voltou àquela euforia anterior, acreditando que, na verdade, a decisão foi positiva para o mercado. Então, mais tempo de uma maior liquidez nos mercados, foi isso que foi lida no final. E as bolsas voltaram a subir. As bolsas asiáticas já tinham avançado, mas com cautela, aguardando a decisão. As bolsas na Europa e os futuros de Nova York, então, estavam avançando muito forte, deram uma cautela, uma recuada na hora da decisão, mas depois, entendendo um pouco melhor o que foi dito, aí sim, as bolsas voltam a subir com força. Esse foi o principal destaque na parte externa. Lembrando que hoje a gente vai ter no final do dia, às 11 horas horário de Brasília, a gente vai ter PIB da China, PIB do segundo trimestre, primeira grande economia a divulgar PIB do segundo tri. Sempre uma expectativa muito forte para os dados da China, para ver se está desacelerando num ritmo adequado, pelo menos seguindo o que é a meta oficial do governo. A gente também vai ter dados de produção industrial, vendas no varejo por lá, mas obviamente o dado de PIB é o que pega. Indo para a parte doméstica, o principal destaque fica com a eleição do Rodrigo Maia, venceu no segundo turno com 285 votos, ele é do DEM, do Rio de Janeiro, então novo presidente da Câmara dos Deputados. Segundo, ele bateu o Rogério Rosso do PSD, que teve 170 votos. O DEM, ele faz parte do governo, tendo o Ministério da Educação, mas ele não integra o chamado Centrão, aquele bloco informal que reúne as siglas mais à direita, que dá base de sustentação para o Palácio Planalto. Mas, de qualquer forma, parte dos jornais leram a decisão como positiva, como uma força para o Michel Temer, para o governo do Temer, como uma sinalização de que o Temer é um governo agora que interfere menos nas decisões do Congresso, que é positivo. Antes, o governo Dilma era tido como querendo votar até nas lideranças dos partidos dentro do Congresso agora. Então, o Planalto deixando o Congresso se decidir um pouco mais. E o Rodrigo Maia, logo depois de ser eleito, fez algum discurso um pouco mais contra a Cunha, mais favorável a passar as medidas necessárias para levar a economia para frente. Então, ainda está muito cedo, mas no geral parece ter sido algo positivo para a economia, para o país no todo, para o governo. O outro destaque da manhã fica com o IBCBR, aquela proxy, aquele indicador que o Banco Central divulga mensalmente para ajudar a acompanhar como que está a atividade econômica do Brasil. Ela foi pior do que o esperado em maio, recuou 0,51%, o mercado esperava queda de 0,2%, na comparação anual a queda foi de 4,92% e o mercado esperava 4,2%.
Mais uma vez, a gente teve o segundo indicador na semana, depois das vendas no varejo na terça-feira, decepcionando os mercados e indicando que talvez a atividade demore um pouco mais para se recuperar, a retomada que parecia já estar em vistas, fique mais para o terceiro trimestre desse ano, então o segundo TRI talvez seja um pouco ainda muito fraco os resultados de PIB do segundo trimestre e ainda fica um pouco mais postergado. De qualquer forma, indicador veio pior. E finalizando, antes de devolver para o Celso, dos destaques ficam com o Senado, o Renan Calheiros sinalizando 3 pontos que ele pretende votar logo depois da retomada das atividades, depois do recesso que eles vão ter, são a regulamentação dos códigos penais do setor penal e do aeronáutico, regulamentar a terceirização, atualizar o Código Penal e Aeronáutico e discutir a autonomia formal para a escolha dos diretores do Banco Central. Então, o Renan colocando que isso deve ser alguma das prioridades logo que eles voltarem às atividades no final de agosto. E ele também cita que a previsão para o julgamento da Dilma é para começar no dia 25 de agosto, que deve durar entre 4 e 5 dias. Agora fiquem com o Celso, a gente se vê novamente amanhã aqui nesse mesmo horário. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Como eu já citei no início, essa vitória do Rodrigo Maia é positiva, sim, para o governo do Michel Temer. Primeiro, o Planalto acabou não apoiando o Rosso, que era o candidato do Cunha, e aí ficou livre em relação ao Maia. O Maia vencendo do DEM, que faz parte da base hoje, junto com o PSDB, dos 2 principais partidos do governo, e não enfraquece sim o Centrão. Agora destaque, Petrobras com parada de produção para venda de ativos, mais um destaque aí que o Pedro Parente quer vender alguns ativos, foi autorizado pela ANP, Agência Nacional de Petróleo. Tem também a Eletrobras com uma indenização calculada pela ANEEL de 5 bilhões de reais, pode entrar isso no caixa, esse é um dos motivos também, além das privatizações que a companhia deve fazer com distribuidoras no Norte e Nordeste, que faz com que esse ativo permaneça em tendência de alta. A Vale, falando sobre essa marca, é difícil reiniciar as operações ainda este ano. A Energias do Brasil falou sobre o volume em queda, obviamente, do volume vendido de energia, normal isso, mas a energia, ela cresce, ela tem uma correlação de 1,2 vezes com o PIB. Então, se o PIB cai, obviamente, essa energia também tende a cair, é o que está acontecendo agora. Rumo, houve um incêndio, em uma das esteiras em Santos, não paralisou, e nem gerou um problema maior. 4h30 da manhã, 5h30, esse incêndio já estava controlado, mas vale o destaque aqui para vocês. Além disso, Estácio, anunciando um comunicado em relação ao CAD, com a fusão com a Croton, sobre, principalmente, eles deverão ter que se desfazer, a nova empresa deverá se desfazer de ativos relacionados ao EAD, ensino à distância. Também tem a Gerdau falando que acredita que a multa no CARF de 4 bilhões de reais eles consigam reverter, isso é um problema sim para a companhia. E destaques na nossa mesa de aluguel ontem, destaques para Petro 4, Vale 5, BR Malls, Multiplan, Copel, Santander, Vivo, Odontoprev, Zin5, CSN e Embraer. Agora tem tempo que eu não chamo aqui, vou falar aqui, bater um papo com o Thiago Salomão. Bom dia, Salomão. A pauta hoje é a votação aí da presidência na Câmara. Bom dia, Celso. Bom, a pauta hoje está um pouco mais movimentada, até pelo movimento que o mercado teve hoje. Inclusive, já peço desculpa para quem segue o meu blog lá no Infomoney. Eu mandei um alerta para os investidores ontem. Você sabe, eu tenho CNPI para análise fundamentalista, mas meu começo veio na análise técnica, o que eu gosto bastante de acompanhar. E na análise técnica a gente tem um indicador chamado IFR. É um indicador que é muito legal de utilizar porque ele é muito simples, acima de 70 já é um nível de sobrecompra, então a ação pode ter uma correção para baixo, abaixo de 30 sobrevenda pode ter uma correção para cima. E eu fiz uma lista, tinham mais de 28 ações, acho que eram 27 ou 28 ações, que estavam com IFR acima de 80, ou seja, estavam extremamente sobrecompradas. Então mandei um alerta falando, quem não entrou na bolsa ainda, cuidado que amanhã a gente pode ter uma correção, muita ação esticada demais. E agora a gente vê, minutos antes da bolsa abrir, o índice futuro subindo mais de 1% e o dólar caindo 1%, vamos ter mais um dia de alta. Ou seja, aquela velha máxima, contra fluxo não há argumento. Notícias positivas que vieram, que deixa o editor de mercados Infomoney um pouco constrangido. Mas a pauta, eu acho que o principal mesmo vai ser toda essa repercussão positiva da eleição do Maia, pelo menos o mercado já acaba vendo com muito bons olhos e acaba tendo outros drivers favoráveis. A temporada de resultados nos Estados Unidos
começou muito bem, os bancos trazendo resultados melhores que o esperado, e também na Europa a expectativa de um Bank of England mais dovish, né? Isso acaba deixando o investidor bem mais tranquilo. Agora, para passar a bola para você, Celso, ontem no programa que você fez aqui na Infomoney TV, 11h30, você falou que a tendência do dólar, ele deve se valorizar, mas antes de começar a se valorizar, ele deve buscar até os R$3. Você poderia falar um pouquinho disso aí para quem não assistiu o programa ontem, o seu cenário para dólar? Sim, é isso aí, Salomão. Hoje, primeiro eu só vou voltar um pouquinho, hoje alta lá fora pela manutenção, pouco se esperava manutenção, pelo Banco da Inglaterra, da taxa de juros, isso foi positivo, a Libra voltando a se recuperar bastante em relação ao euro e também ao dólar. E nos Estados Unidos, a gente teve isso, que você já mencionou, os resultados melhores. Por aqui essa vitória do Maia dá força sim ao Temer. Pode ser que não seja um rolo compressor, como eu sempre falo, que o Temer poderá vir como um trator, mas ele não tem por que trancar a pauta, então... por mais que ele tenha sido apoiado também pelo PT, o Maia, fica mais fácil agora, sim, para o Planalto aprovar as medidas, as reformas, por isso também esse otimismo. Sobre o dólar, porque está vindo um fluxo comprador para o Brasil. E a gente acredita na permanência, na efetividade do cargo de presidente da República do Michel Temer. Que sim, ele quer deixar esse legado de reforma da Previdência, reforma política, dentre outros. Pelo menos ele vai tentar bastante isso. E com o apoio do presidente da Câmara, que ficará por 7 meses, a gente acredita que algumas reformas sim virão. Então tem diversos investidores estrangeiros querendo comprar. Por exemplo, o Will Landers, que é um brasileiro que trabalha no BlackRock, na BlackRock. E ele falou, já saía da exposição que eu estava over, ou seja, comprado em México, fui para o Brasil, já aloquei em Brasil. Então, assim, o cenário melhora para o país, juros reais negativos em diversos países do mundo. A gente viu pela segunda vez o título da dívida da Alemanha negociando com juros reais negativos, é isso mesmo. Se você botar dinheiro lá, você recebe menos. Então, você vai buscar tomar risco. Estados Unidos não devendo subir juros esse ano, por mais que a economia melhore, esse risco do Brexit é sim de uma desaceleração global, China também desacelerando. Então, é ruim para commodities, então a gente tem uma parte da bolsa que é commodities, mas é bom para o mercado doméstico, Então, agora, várias casas já falando, revisando o preço-alvo para cima, uma taxa de juros mais longa, menores, a economia, todo mundo revisando seu crescimento para o ano que vem de PIB, a gente tem 0,7 positivo, mas já vi casa com mais de 2% já de crescimento. Então acho que esse fluxo do dólar vai vir no curto prazo, principalmente com o Temer sendo efetivado, já está vindo. Por isso que eu acredito, mesmo com swaps ainda, reversos, tentando segurar o dólar, o Banco Central, quer dizer, não é segurar, mas muito mais que essa volatilidade, essa queda seja mais atenuada e não mais rápido. Mas acho sim que esse dólar pode, antes de subir, atingir R$3 por esse fluxo de investidores estrangeiros interessados em Brasil, que ainda tem um juro extremamente elevado e também uma economia que pode surpreender positivamente com crescimento e com reformas a partir do ano que vem. Por isso que eu acho sim que esse fluxo é comprador para o Brasil e, consequentemente, um dólar mais baixo aí no curto, médio prazo. Só vou complementar um ponto, Celso, que você falou do juro negativo. Eu estava lendo o relatório da equipe da XP Gestão, que aliás teve um semestre muito bom, e eles pegaram um dado muito estarrecedor sobre esse juro negativo, que quase 1/3 do dinheiro aplicado em títulos lá fora estão em juros, estão rendendo menos de 1%, E ele fez uma comparação, se alguém comprar um título de dívida alemão de 30 anos e carregar até o vencimento, ele teria o mesmo resultado se aplicasse 10 meses num título brasileiro, Para você ver a discrepância, o quão o juro brasileiro ainda é vantajoso, mesmo se tiver um cenário de corte de juros no curto, médio prazo, Concordo com você. E lembrando que esse 1% que você falou é ao ano, Aqui você consegue 1% ao mês, com risco ainda extremamente baixo. Então não tem como comparar. O fluxo deve vir para o Brasil, sim. É isso que você falou. Só corrobora e reitera a nossa visão positiva para o mercado doméstico, com o dólar para baixo, ainda bolsa para cima. Porque a curva de juros já meio que se ajustou. Os curtos subiram, já precificando a probabilidade de uma queda mais lenta da taxa de juros, e os longos caíram, porque quando você segura, o Banco Central segura a queda de juros por um período no curto prazo mais longo, no curto prazo, a taxa longa cai, porque você fala, depois ele vai acelerar essa queda mais rapidamente, mas olhando mais para frente. E aí melhora esse crescimento, é mais sustentável depois. E o dólar já reagiu, mas a gente acha que ainda pode um pouco mais. O que está reagindo agora, que era o momento, é justamente bolsa que tinha ficado para trás. Eu vou ficando por aqui.
Salomão, um grande abraço, aí uma excelente quinta-feira para você e o pessoal que nos assiste. Obrigado, Celso. Bom, os 3 motivos que vão fazer a Bolsa subir, pelo menos na manhã dessa quinta-feira, você vê agora no Infomoney na Bolsa. É só daqui a pouco, depois dos intervalos. Bom dia, investidor. Seja bem-vindo a mais um Infomoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado. Hoje é quinta-feira, já são 10 horas e 6 minutos aqui no relógio da Infomoney. Dia 14 de julho, o Ibovespa já abre em alta, o dólar já opera em queda, o dia continua positivo e eu vou falar os principais destaques, começando pelo e-mail que eu mandei para os 75 mil seguidores que eu tenho aqui na base do Infomoney, que vai desde quem baixou o guia onde investir, as planilhas que eu já mandei, a carteira Infomoney. Eu mandei um e-mail de alerta falando que poderíamos ter uma correção no mercado, já que muitas ações estavam extremamente esticadas por causa do IFR, o que é extremamente saudável no movimento de alta, né? O mercado a gente sabe que anda sempre em zigue-zague, seja um zigue-zague de alta, um zigue-zague de baixa, um zigue-zague lateral, né? Fazendo topos e fundos lateralizados. E mais de 20 ações, umas 25, 28 ações, estavam com o IFR acima de 80. E já acima de 70 já é um nível extremamente elevado. Acima de 80, então, é o ultra comprado, né? O super comprado, como eu chamei na matéria. E só que a gente está vendo o movimento continuando com alta, né? Então, para quem esperava uma correção, não é o dia. Talvez esse movimento pode se reverter durante o pregão, mas as evidências para vir um fluxo positivo para o mercado continuam muito fortes, né? Eu vou citar os 3 motivos que estão fazendo a Bolsa subir, os 3 motivos que constrangeram o meu call que eu dei ontem à noite para o pessoal que não estava posicionado em Bolsa, né? O primeiro motivo veio da Inglaterra, né? O Bank of England decidiu manter os juros em 0,5%. Tinha gente que esperava até um corte de juros, então a manutenção poderia ser negativa. No entanto, a maioria dos membros reforçaram a tese de que vai ter uma política monetária mais relaxada a partir de agosto, né? E até uma aspa do comunicado do Bank of England fala: o tamanho e a natureza das eventuais medidas de estímulo serão determinadas nas próximas semanas. Vale mencionar que eles também não fizeram alterações no programa de compra de ativos de 375 bilhões de libras. Mas o fato é que sim, teremos mais flexibilização monetária na Europa. Lembrando que nos Estados Unidos o juro já deve demorar para subir por causa do Brexit. Na Europa agora a gente deve ter corte de juros. Lá na Ásia a gente já está vendo China pensando em estímulos, Japão preparando mais um pacote de estímulos. Então a liquidez farta vai continuar no mercado e quem ganha com isso é o que eu e o Celso estávamos falando aqui no bate-bola pouco antes de começar o Infomoney na Bolsa. Quem ganha com isso é o Brasil, porque é onde tem os juros estratosfericamente maiores do que no resto do mundo, né? A gente vê na Alemanha um título alemão de 30 anos, se o cara comprar o título e ficar 30 anos com o papel, ele teria o mesmo resultado comprando um título brasileiro ficando por 10 meses, né? E mais de 1/3 do dinheiro aplicado no mundo todo em renda fixa está em aplicações com menos de 1% ao ano de rendimento. Ou seja, é até uma análise que a gente vai publicar hoje da carta de um gestor, um dos maiores gestores do mundo. Ele falou ontem que não entende essa psicose em massa do mercado, essa corrida por yields negativos. Que ele até fala, podem me chamar de antiquado, mas eu não gosto de investimentos onde eu tenho certeza que não vou ganhar dinheiro. Falando sobre essa corrida aos juros negativos, né? Na Alemanha temos já o Bund pagando yield negativo, até empresas fazendo emissões com yield negativo, o investidor buscando investimentos que vão pagar pouco, que é melhor do que ir para outros mercados, né? Então, há uma certa discrepância no mercado que acaba deixando o mercado brasileiro muito atrativo no âmbito de renda fixa.
O segundo motivo vem dos Estados Unidos, né? O motivo para a Bolsa subir, está começando a temporada de resultados nos Estados Unidos, tradicionalmente começa com a Alcoa, se não me engano foi semana passada, ou começo dessa semana, já trouxe números melhores que o esperado, e agora veio o JP Morgan, ele teve uma queda nos lucros do segundo trimestre, porém ficaram acima da expectativa, então já a empresa do setor siderúrgico dando um resultado positivo e uma empresa do setor financeiro também trazendo resultados melhores que o esperado, é o coração da economia americana, trazendo bons indicadores. E o terceiro e último motivo é um motivo doméstico, né? Para quem acompanhou na noite de ontem, né? Não só o jogo do São Paulo na Libertadores, também teve a escolha do substituto de Eduardo Cunha, né? A disputa ficou com o Rodrigo Maia e o Rogério Rosso. O Rodrigo Maia ganhou e é um mandato tampão, né? Porque ele vai ficar até fevereiro do ano que vem. Foram 285 votos contra 170 votos. E o mercado acaba reagindo positivamente porque isso pode ser favorável ao Temer e às reformas políticas que precisam vir, né? O relatório da XP enviado de manhã para os clientes deu 3 pontos bem legais sobre isso, né? A vitória do Maia, primeiro, reflete um declínio do Eduardo Cunha. O Centrão se enfraquece, dificilmente irá surgir um novo Cunha para aglutinar o Centrão. E o governo estava inclinado para o nome de Rosso, pois era necessário algum sinal a Cunha, e não por resistência ao Maia. O Cunha não se sentirá abandonado e ameaçado pela vitória de Maia, ou seja, acaba sendo bom para todos. Lembrando que a gente tem um pacote de medidas econômicas extremamente impopulares e tendo o apoio dos deputados nessa aprovação, a economia pode, enfim, conseguir implementar isso e trazer a economia de volta aos trilhos, aqueles tais pacotes de maldade que a gente precisa tanto nesse curto prazo para que no longo prazo a gente volte a ter uma economia pulsante. E só lembrando outro ponto importante do Rodrigo Maia, né? Michel Temer não tem vice e caso ele seja efetivado presidente, ele vai começar suas viagens internacionais para coisa que ele não está fazendo até agora e falou que pretende fazer se de fato for empossado presidente. E quem assume a presidência na ausência do Michel Temer vai ser o próprio Rodrigo Maia. Bom, ainda para fechar, né, tivemos leilão de swap, como todos os dias o Banco Central está fazendo, 10 mil contratos ofertados, 10 mil foram aceitos, 8 mil para setembro, 2 mil para outubro. Isso não impede a queda do dólar, que cai mais de 1% nesse momento. E última referência econômica do dia, IBCBR, o tratado como uma prévia do PIB, divulgado pelo Banco Central. Resultado de maio, queda de 4,92 em relação a maio do ano passado. A expectativa era uma queda de 4,2. Na comparação mensal, foi uma queda de 0,51, a expectativa era uma queda de 0,2, mais um indício de que precisamos cortar juros para estimular a economia, embora a inflação continue preocupando, a economia continua bem fraca. Bom, no mais, esses são os destaques econômicos do dia. Eu vou dar uma olhada aqui nos destaques corporativos. Nesse momento, Ibovespa, 10 horas e 13 minutos, já sobe 1,37%. Vamos ver as maiores altas e baixas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Maior alta, bom, o time de commodities e Bradesco, né? Bradesco tem uma notícia aqui, já vou falar. Aparecem as maiores altas, CSN, Bradesco, Petrobras, Usiminas, Semig, BMF Bovespa, Banco do Brasil, Gerdau, Itaú, Itaúsa e Qualicorp e Metalúrgica Gerdau, todas subindo mais de 2%. A CSN é a maior alta, 3,45%. Também sobe mais de 3%, Bradesco 4%, e Petro 3% e Bradesco 3%. Na ponta de baixo, apenas as exportadoras e Estácio, né? Fibra cai 0,46 e a maior queda. Embraer cai 0,39, segunda maior queda. Vem Suzano 0,35 e Estácio 0,28, TIM 0,26, BRF, Loja Zener 0,04 e 0,16%. Dia predominantemente positivo, mercado muito positivo nessa manhã de quinta-feira, né? Sobre bancos, relatório muito legal do Credit Suisse, a gente deve divulgar o relatório daqui a pouco, a gente recebeu o relatório um pouco antes da Bolsa abrir. Credit Suisse elevou a recomendação para as ações dos bancos Bradesco e Itaú e Itaúsa. O Bradesco saiu de underperform para outperform, ou seja, foi de venda para compra, enquanto Itaú e Itaúsa foram de underperform para neutral, que seria se está de dentro não sai, está de fora não entra. O preço-alvo de Itaú Unibanco 4 e Tubi 4 foi elevado de R$ 25 para R$ 35, uma bela revisão positiva do Credit Suisse, lembrando que em outubro do ano passado, se eu não me engano, finalzinho do ano passado, o Credit Suisse rebaixou a recomendação
dos bancos, pouco antes daquela derrocada da Bolsa Brasileira, agora está voltando a recomendar bancos, colocando o Bradesco como sua preferência. Também de recomendação, queria falar de Smiles. A Smiles teve recomendação rebaixada de compra para hold pelo Santander. Ele se baseou isso ao valuation esticado após a alta de 50% dos papéis no ano. O preço-alvo para 2017 é de R$ 57,00, isso para uma ação que já está cotada hoje. Vamos dar uma olhada no preço da Smiles atualmente. Papel caindo 0,45%, está R$ 48,32, ou seja, um upside não muito significativo para Smiles. Ainda sobre Smiles, ontem teve um evento bem legal, o Smiles Day. Eles anunciaram a parceria com a Rocket Miles. Para Smiles agora ela quer vender não apenas passagens, mas o pacote completo, quer vender hospedagem em hotel, pacote de viagens, transporte, aluguel de carros. Então a Smiles quer ser uma provedora de serviço de viagem, não apenas uma vendedora de passagens. E até a frase bem ambiciosa que o presidente da Smiles disse ontem, que agora com essa parceria com a Rocket Miles, a Smiles pretende estar presente em todos os hotéis do mundo. É uma estratégia um pouco ambiciosa, mas o próprio Santander fala no relatório que ainda é cedo para falar qualquer impacto na ação, por isso que ele não comentou nada. Mas ontem, da notícia até o fechamento, a ação da Smiles chegou a subir 4%. Ela estava em queda, virou para alta e fechou com uma alta relevante, perto do que estava de manhã. Mais notícias, setor siderúrgico, a Gerdau acredita na possibilidade de reversão do julgamento do CARF contra a empresa e manterá a postura de não fazer provisão para o caso, que envolve cerca de 4 bilhões de reais. Estratégia perigosa da Gerdau, o papel opera em alta hoje, subindo 2,45, superou aqueles 6,95 que o Kleber deu um call 2 semanas atrás. O papel segue voando, mas é uma estratégia um pouco perigosa. A Gerdau está com esse julgamento aí, ela não quer provisionar esses 4 bilhões, caso tenha que pagar, vai ser uma dor de cabeça para a empresa e para os acionistas. Vale a pena falar também de Vale. A Samarco, que é a joint venture da Vale com a BHP, confirmou ser improvável que obtenha aprovações necessárias para reiniciar suas operações neste ano, disse a BHP em comunicado. Vamos falar de mais empresas problemáticas. A Saraiva, empresa que já perdeu 88% de valor de mercado nos últimos 5 anos, vem travando uma guerra ferrenha com os sócios. Um dos sócios é a GWI Asset Management. Para quem está um pouquinho mais de tempo no mercado, lembra do caso da Marfrig com a Socop em 2011, uma baita dor de cabeça que ela deu. E a GWI citou remunerações excessivas para executivos e disse que a gestão do presidente Jorge Saraiva Neto levou a Saraiva à beira da insolvência. A empresa teve prejuízo em 6 dos últimos 8 trimestres. Já a Saraiva acusa a GWI de se envolver em manipulação de ações e invadir seu escritório ilegalmente e pede que direitos do investidor como acionistas sejam revogados, segundo documentos enviados à CVM. Nesse tiroteio de sócio contra controlador, eu não sou louco de colocar meu dinheiro, eu prefiro esperar um pouquinho. A ação está se recuperando bem hoje, mas é aquele risco-retorno que talvez tenha ações mais interessantes no mercado para você se posicionar. Falar de Rumo, a Rumo confirmou que teve um incêndio em uma das esteiras da empresa no Porto de Santos. O fogo ocorreu por volta das 4h30 da manhã dessa quinta-feira e ainda não se sabe o que teria causado o incêndio. A ação hoje opera com alta de 0,75%. A Embraer fechou um acordo com a japonesa Itochu sobre jatos executivos. Ainda não houve confirmação oficial por meio de comunicado da empresa, mas a Embraer opera com leve queda de 0,11%, bem impactada pelo dólar. E Estácio Croton, vamos ver como estão reagindo as duas educacionais, as que estão em vias de se unir. Agora viraram para alta, uma alta bem modesta, está subindo 0,22, a Croton 0,60. A Croton disse que já estuda possíveis remédios, ele usou o termo remédios, mas seriam desinvestimentos, né? Venda de ativos necessárias para obter a aprovação por parte do CAD, da união entre ela e a Croton. Lembrando que a Croton elevou a oferta pela Estácio na sexta-feira, o acionista controlador da Estácio falou: ok, aceito, vou retirar a proposta de OPA para barrar a oferta da Croton e agora tudo se encaminha para um final feliz.
A gente falou de siderúrgica, eu esqueci de falar de Usiminas. Ela conseguiu uma prorrogação por mais de 60 dias do acordo de 120 dias de suspensão temporária do pagamento da dívida que vence em 15 de julho, né? O famoso amanhã conseguiu essa suspensão, vai até setembro agora, segundo informações do BNDES, que respondeu um atendimento da Bloomberg, e o BNDES respondeu isso para a empresa. E para fechar, falar de Petrobras e de Eletrobras. Primeiro, Petrobras informou que concluiu ontem a oferta de títulos no mercado de capitais internacional no valor de 3 bilhões de dólares. E também, segundo notícia do Valor Econômico, o Tribunal Federal de Apelações dos Estados Unidos vai decidir em 26 de julho o futuro dos processos civis movidos por investidores contra a Petrobras. Até lá, os procedimentos da ação coletiva contra a companhia estão temporariamente suspensos. Uma folga não tão longa, mas uma breve folga para a Petrobras. E sobre a Eletrobras, a Chesf, subsidiária da Eletrobras, informou que a ANEEL já calculou que a indenização que a empresa tem direito a receber totaliza 5,09 bilhões de reais. A Chesf, com base no laudo técnico elaborado pela Deloitte, havia solicitado o valor de 5,6 bilhões de reais. Eletrobras, uma das grandes vencedoras aí no rally recente da Bolsa, nesse momento sobe 2%, o papel que já subiu quase 200% desde o fundo deixado no começo do ano. Bom, dos destaques da pauta são esses. Eu acho que o dia está predominantemente positivo, o mercado reagiu bem às notícias. Eu vou até monitorar como estão aquelas duas opções que estavam no pozinho, que o Roxo falou aqui para mim no programa da Infomoney na segunda-feira. As opções são referentes a agosto, não agora ao vencimento de julho que tem semana que vem, mas a gente sabe que os dias que antecedem o vencimento de opções podem trazer volatilidade essa para o mercado, então tomem cuidado. Petrobras e Vale subindo bastante, mas pode ter uma reviravolta por causa do mercado de opções. E atenção, para você que está acompanhando o Infomoney e gosta de futebol, em especial gosta do Palmeiras, a gente vai ter uma surpresa para vocês, uma entrevista muito legal que vai sair amanhã na Infomoney. Se tudo der certo, sai amanhã, senão vai sair só no fim de semana. Mas estamos nos preparando para publicar amanhã uma entrevista especial, muito legal, falando de investimentos, mas tenho certeza que principalmente os palmeirenses vão adorar. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão, boa quinta-feira e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!